falar com Deus, né? A redundância de adorar, de orar, mas o importante é que a gente entenda isso. Não é o simples fato ou o ato de vir à igreja, é o ato de adorar, é o ato de se colocar diante do Senhor para buscar a Deus, para que Deus possa nos abençoar. E olha, irmãos, eu tenho crido nisso. Ninguém entra na presença de Deus e sai do mesmo jeito. Você já viu alguém na Bíblia que teve uma experiência real com Deus e ficou do mesmo jeito? Não fica, irmão. Quando Deus te visita, quando você entra realmente na presença do Senhor, Deus ele se manifesta na nossa vida de uma maneira especial. E eu gostaria muito, irmãos, que nós pudéssemos cantar uma canção. Eu já tinha separado ela para eu cantar, não é? Para eu não, para nós cantarmos, para vocês cantarem. E eu pedi até o Mauro que separasse ela lá para mim. Por quê? Porque toda vez que eu entro na presença de Deus, eu entendo que eu quero viver algo novo. Você quer algo novo na sua vida? Irmão, você crê que amanhã Deus tem algo novo para você? Você crê mesmo, irmão, de verdade nisso? Você está aqui por causa disso? Porque aqui você se alimenta, se fortalece, se renova. Não é por causa da igreja, é por causa da presença de Deus na sua vida. Amém? Então vamos cantar essa canção. Pedi o Mauro para colocar lá para a gente, o Janderson. Vamos cantar, mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você entrasse na presença de Deus. Amém? Pode colocar lá, Mauro, por favor. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Oh, glória a Deus. Tem letra? Amém. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Cante. Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia, vem sobre nós, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Levante as suas mãos ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vai. Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante, Espírito vem. Diga, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, diga, Espírito vem, Espírito Santo. Desça para ele, descer aqui. Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declara isso, querido, vem. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga, eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Comece a deixar o Espírito Santo tocar em você. Permita ser tocado. Vamos queimar por ele. Permita ser tocado na presença de Deus. Oh, Espírito Santo, enche esse lugar. Enche esse lugar. Toque em nossas vidas. Deus, venha nos
nos lavar com teu sangue, venha nos renovar com a tua glória, venha nos renovar com a tua presença. Vem, Espírito Santo, encha-nos, 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 Senhor. Oh, venha, vem, fogo de Deus. Deixa esse fogo te tocar, irmãos. Sinta esse fogo tocar em você. Você que está em casa, aonde você estiver agora, deixe o fogo de Deus tocar em você. Se permita ser tocado pela presença do Espírito Santo. Vamos queimar por ele, vamos queimar por ele. Renova-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, aviva a tua igreja, aviva os nossos corações, Senhor. Pai, aonde só o Senhor pode chegar, aonde só o Senhor pode penetrar, aonde só o Senhor Santo tem poder para tocar. Espírito, Toca, Senhor, desce aqui, Senhor, traga refrigério, queima minha vida, traga, Senhor, a tua presença. queima tudo que não provém de ti, Senhor. Pode entrar, pode entrar. Declare isso. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Declare. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Declare isso. Santo Espírito, Desce como fogo, incendeia, incendeia. Desce, Espírito Santo, venha sobre nós, Espírito de Deus. Traga-nos força, traga-nos avivamento e renovo. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Aviva a tua igreja, aviva os teus filhos, nestes que são os últimos dias difíceis, dias de angústias, dias de ansiedades, de medos e sofrimentos. Que o Senhor venha com teu Espírito e renova a tua igreja a cada dia. Restaura, meu Pai, a nossa fé através da tua presença. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Levante as tuas mãos bem alto e diga: Senhor, diga: Senhor, eu quero, eu preciso viver algo novo na minha vida a cada dia. Deus, amanhã eu preciso do Senhor mais do que hoje. Diga: depois de amanhã eu preciso do Senhor mais do que amanhã, até o último dia, até o meu último suspiro. Envia a tua unção, o teu renovo sobre a minha vida e guarda-me, livra-me de toda seta do inimigo, de todo dardo inflamado de Satanás. Em nome de Jesus, incendeia-me, renova-me, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda bem forte, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, Apocalipse capítulo 13. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Apocalipse capítulo 13, glória a Deus. Nós vamos, aliás, minto, eu vou ler o 12, 17. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que foi o último que nós lemos semana passada, só para a gente avançar. Amém? Amém? Lembrando que sexta-feira tem vigília, glória a Deus. Domingo tem ceia, 8 da manhã e 18, hein? Crente não pode perder ceia, né, irmão? Crente não perde ceia, misericórdia. Só se estiver trabalhando ou se estiver de cama muito ruim. Porque se tiver mais ou menos, nós levanta e vem. Irmão, se eu estou bom para ir na farmácia, se eu estou bom para ir no mercado, se eu estou bom para ir na cidade resolver um negócio, eu estou ótimo para vir para a igreja. Não é verdade?
Seria uma comparação. Eu acho que o Espírito Santo ficaria extremamente entristecido, né? Para ir na igreja eu estou ruim, mas para eu poder ir não sei aonde, aí eu estou bom. Aí tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Nós temos que mexer lá que o conector soltou lá, ó, mas não estragou não, tá? Bom, espero que não, né, Mauro? Mas se tiver, nós temos outro lá. E o dragão, acharam 12, 17? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Pai, fala conosco mais uma vez. Senhor, como é bom estar diante de Ti. Eu tenho certeza, Pai, que tantos irmãos que estão aqui passaram por um dia difícil. Tenho certeza que alguns, Pai, tiveram um dia cansativo, desanimado, talvez até para vir no culto. Mas estão aqui, Deus. E eu sei que o Senhor é Deus galardoador daqueles que Te buscam. Deus, o Senhor é um Deus que recompensa todo o nosso esforço, toda a nossa adoração. E eu Te peço que cada um, Pai, cada um sem exceção, cada um irmão, irmã, possa sair daqui nesta noite, Pai, renovado, fortalecido, curado, abençoado. Em nome de Jesus, Senhor, fale agora ao nosso coração. É o que Te pedimos e agradecemos para a glória do Senhor. E se você crê, diga amém. Podem assentar, por favor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, na semana passada, gente, eu acho que o retorno da música podia baixar só um pouquinho aqui pra gente. Só o da música. Não precisa tirar, né? Só baixar um pouquinho. Então, irmãos, na semana passada, eu não sei como é que está lá para a live, aí vocês olham lá. Na semana passada, nós terminamos lendo esse texto, aonde falou aqui, olha, e o dragão irou-se contra a mulher. E eu expliquei para vocês que há duas explicações para quem seja esta mulher. Vocês se lembram? Uma pode se referir a quem? A Israel ou a igreja. Tem uma corrente que defende que é Israel, tem uma corrente que defende que é a igreja. Eu digo para vocês que isso não muda nada o contexto da profecia. Por quê? Porque a igreja, irmãos, assim como Israel, é aquela que hoje tem o filho. Assim como Israel pode ter sido levada lá para gerar o bebê que foi Cristo, assim também Cristo é gerado em nós. Mas o que nós queremos aqui para entrar no assunto hoje é que quando o dragão ele viu, irmãos, que não tinha mais lugar no céu para ele, quando João teve essa visão, essa revelação de que ele agora estava eternamente condenado, perdido, a Bíblia diz que ele teve um ímpeto de se lançar, e se lançar para vir contra quem? Para se lançar contra o resto da semente da mulher, que seria a igreja. O diabo tem uma fúria violenta da igreja, irmãos. Ele sabe que a única coisa que ele ainda pode destruir é a igreja. Ele pelejou contra o filho, venceu? Não, foi derrotado pelo nome e pelo sangue de Jesus. Ele se levantou contra os anjos, venceu? Não. Tentou voltar para o céu, conseguiu? Não. Então o que restou para ele agora? Atacar o quê? A igreja. E nós, irmãos, eu estou evitando passar algumas coisas, porque eu quero pegar um dia para passar todos. Essa semana, por exemplo, duas coisas chegaram para mim. Se você é adepto, vocês já devem ter visto. Vocês já devem ter visto. Eu não estou falando, acho que eu não vou falar nada de novo aqui. Ah, mas então por que o senhor não trouxe para nós? É porque eu estou esperando ainda. Mas se você é adepto, por exemplo, de um salgadinho chamado Doritos, quem gosta de Doritos aí? Então a partir de hoje você não vai comprar esse trem mais não. Porque eles estão numa campanha violenta contra a igreja, contra os valores cristãos. Estão falando sobre situações. Aliás, podia até achar isso aí, Mauro. Eu tenho no meu celular. Aqui no meu celular eu tenho. A gente pode falar. Ia falar, Tamires? Você tem o vídeo? Então tá, é do pastor Jorge Linhares, né?
É o pastor Jorge Linhares que está passando isso aí. Então, se você quiser até passar para o Mauro lá, aí a gente passa esse então. Já que a galera levantou a mão, a gente passa esse. Uma pessoa postou essa semana um ticket de um aplicativo de comida. O mais famoso que tem quando você compra comida. Vocês sabem de qual que eu estou falando, né? Do vermelhinho lá, né? Eu vou fazer campanha pro troço? Ainda não, vou não. Não vou não. Ai, vou não. Pegou? Pegou? Ai, vou nada. Tá lá no ticket, irmão. Viva a diversidade, viva não sei o quê, fora Bolsonaro. Irmão, isso é crime. As pessoas estão trabalhando, irmãos, contra todo tipo de orientação que condiz com a palavra de Deus. Achou aí, Mauro? Tá, ó, que você enquadrar ele, você me fala. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, é um ataque do inimigo em cima da igreja. Irmãos, fica ligado, porque nesses últimos dias, ó, deixa eu falar para você, vai começar a ficar sem espaço para nós. Vai começar a ficar sem espaço para a gente. Há uma regra que o pessoal fala que o gato quando ele vai ficando acuado e chega uma hora que ele não tem para onde ir, o que ele faz? Ele avança na pessoa e ele vem aqui, ó. Ele avança na pessoa. Irmãos, a igreja vai começar a ficar acuada nos próximos dias. E isso é um sinal que nós vamos espirrar. Mas espirrar para onde? Para cima. Deixa eu falar para vocês. Pastor, eu não gosto de vir Apocalipse por causa disso. Aí fica falando esses negócios, aí a gente fica... Não, irmãos, nós temos que estar atentos. Nós temos que estar alertas. São essas pequenas coisas que vão sendo encharcadas, enfiadas na cabeça, na mente dos nossos filhos. É na escola, é no biscoitinho que come, é não sei o que. O diabo quer destruir esses valores. Ele desceu, está aqui, irmãos. E o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. É guerra, irmão. O diabo quer nos tirar da presença de Deus, ele quer destruir. E sabe o que eu acho incrível? É que o diabo usa armas que nós conhecemos como, está amarrado, sangue de Jesus, aí, está vendo? Mas ele usa aquelas armas que a gente nem percebe. Aquela conversa, aquele bate-papo, aquele amigo, aquela amiga, aquela conversinha atravessada que vai chegando no nosso ouvido, e quando vê, irmão, todo o propósito de Deus foi destruído. Colocou aí? Não, já está pronto? Já? Então, vocês vão, vai ficar meio, vê lá, apaga lá, Marquinhos, por favor. Se bem que agora não precisa apagar, né? Eu estou esquecendo que nós estamos de, não precisa apagar não, pode soltar. Olá, queridos, pastor Jorge Linhares. Hoje, de uma forma muito triste, eu venho mais uma vez como diretor de uma escola, o Colégio Batista Getsemane, presidente de um conselho de pastores, dizer o que está acontecendo. Você está vendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz aqui não, né? Para o nosso caminho. E a palavra de Deus não pode ser ridicularizada porque estamos numa nação cristã. Hoje, Doritos, né? Um salgadinho que eu compro muito em vários supermercados, que meus netos gostam muito. E hoje a gente tem uma triste mensagem da Doritos que mostra dois avós. O avô, ele é o modelo máximo, é o grandfather, é o pai duas vezes, aquele homem que é o modelo. Fazem dois homens na eternidade, ferindo a palavra de Deus, indo contra a palavra de Deus. Nós estamos em uma nação cristã. E aqui atrás está escrito assim: é para aqueles, Doritos é para aqueles que querem sair do óbvio, tá? Que buscam sempre desafiar a lógica do senso comum. E se você é um desses que nem sempre quer fazer sentido, você é dos nossos. Eu não sou de vocês.
eu pertenço a Jesus Cristo. Nunca mais eu vou comprar Doritos, nunca mais. Vai pro lixo isso aqui, ó. Vai pro lixo, eu vou jogar no lixo. Nunca mais eu quero ser instrumento para que essa empresa enriqueça. Deus abençoe vocês. O boicote é uma grande arma em muitas e muitas situações em que não concordamos com alguma coisa. Qual é a mensagem subliminar? Qual é a mensagem subliminar? Se você é daqueles que não gosta do que é óbvio, do que todo mundo faz... Não, tirei. Se você é daquele que não gosta do que é óbvio, do que todo mundo faz, então você é dos nossos. O negócio é viver um negócio diferente. O negócio é viver uma outra parada aí, ó. Então você é mensagem subliminar. O que eles querem, irmãos, é desconstruir, destruir os valores bíblicos. Mas eu não tenho isso aí não. Esse eu peguei porque eu lembrei que agora eu tenho um monte. Eu tenho um monte de coisa, mas eu vou passar isso num dia sem avisar. Eu vou chegar aqui um dia e falar, irmãos, hoje nós vamos ver aqui 10 vídeos a respeito de um assunto. E vai ser por esses dias, porque está relacionado com a besta do mar e a besta da terra. Aliás, está relacionado até o capítulo 17. Então vai ser por esses dias. Eu vou passar muita coisa para os irmãos. Agora o que eu quero que você entenda é que a ira do diabo, irmãos, a ira do dragão é contra a igreja. E a gente está vivendo um tempo, irmãos, assim... Na cabeça de alguns crentes hoje, todo mundo está indo para o céu. No final, irmãos, está tudo legal. No final, todo mundo vai para o céu. Falou em Deus, vai para o céu. Não, mas o camarada falava em Deus. Não, mas o camarada, de vez em quando, ele cultuava o Senhor. Ah, não, mas de vez em quando ele ia na igreja. Não, mas olha, ele é mundano, mas ele tem uma célula na casa dele. Vocês sabiam, irmãos, tem um grupo de cantores aí, mundanos, que canta tudo enquanto é besteira, tudo frequenta a célula. E eu estou falando de gente famosa. Eu estou falando de gente que todo mundo aqui conhece, que é famoso, e é famoso, mas pra caramba, no meio cristão, no meio mundano. Aí frequenta a célula, quando morre foi para o céu. Ora, e quando Jesus falou com aquele grupo de pessoas lá, Senhor, Senhor, poxa, nós estávamos na tua presença, fizemos isso, aquilo, ó, não te conheço, apartai-vos de mim. As pessoas estão confundindo, irmãos, essa liberalidade hoje, o diabo, irmãos, ele está se levantando contra a igreja. Falou em Deus, foi para o céu. Você já viu que todo mundo que morre vai para o céu? Todo mundo que morre é bonzinho. Não, mas o camarada, não sei o quê, porque ele de vez em quando ia na igreja. Não, ele falava em Deus. Até postou um negócio na rede social, dando graças a Deus. Ô, irmão, isso não é predicado, isso não é nada para uma pessoa ir para o céu. Se não nascer de novo, se não romper com o mundo, se não colocar a vida diante do Senhor, não vai herdar o reino de Deus. A porta continua estreita, o caminho continua apertado. O inimigo se levanta, irmão. Ele vem com fúria sobre a igreja. Nós não estamos aqui brincando. O assunto aqui é: e o diabo irou-se contra a mulher. Ele veio com fúria fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de quem? De Jesus. É por isso que eu não acho muito que seja Israel. Porque Israel, pastor Douglas, Israel, pastora Marta, não tem o testemunho de Jesus. Eles ainda estão esperando o Messias. Por isso que eu faço uma alusão maior à igreja. Mas não muda se for Israel. O diabo não suporta, irmãos, isso. Quem tem os mandamentos, quem guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, o diabo não suporta essas pessoas. O diabo adora crente meia boca, irmão. O diabo adora crente que vai na igreja quando quer, quando está afim, o dia que está animado. O diabo adora gente, irmãos, que só faz as coisas para Deus o dia que acorda bem. Ó, hoje eu acordei bem, hoje eu estou animado, hoje eu vou no culto. Hoje eu estou ótimo, hoje eu vou na igreja.
Olha, eu estou me sentindo muito bem. Hoje se aparecer alguém, hoje eu prego. Não, irmão. Nós somos crentes, irmãos, no deserto, na prova, no vale, na bênção. Aonde nós estivermos, nós somos servos do Senhor. Guardamos os mandamentos, damos o testemunho do nome de Jesus, mesmo em meio às dificuldades. É isso que faz a diferença na nossa vida. Qual a diferença do crente para o mundano? Se a gente fazer ou fizer o mesmo que eles fazem, que diferença há? Que diferença há, irmão, se nós como cristãos pegarmos o que tem lá fora e começarmos a trazer para dentro da igreja? Nós vamos invalidar a palavra? Nós vamos banalizar o sacrifício de Jesus na cruz? Nós não podemos. Nós fomos, irmãos, tirados do mundo. Você foi arrancado do mundo, irmãos. O Senhor te tirou das trevas e te trouxe para a luz. E agora nós temos que viver como filhos da luz. E o diabo tem ira. Pastor, não entendo. Pastor, não entendo. Tem amigo meu, tem gente da minha família que não é nem crente, não passa as lutas que eu passo. É claro, irmão. É claro. O diabo não suporta olhar para você e ver você na bênção. Ele não suporta ver você na fidelidade. Ele quer tirar você desse caminho de qualquer jeito. Ele quer te arrancar desse caminho de qualquer jeito. Ele vai te dar até uma falsa paz. Pastor, mas que história é essa de falsa paz? Quem falou sobre... Existe uma falsa paz, irmãos? Existe. E quem falou sobre ela? Jesus. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Existe uma paz lá fora, irmãos. Existe uma paz lá fora que faz as pessoas se enganarem. Existe uma paz lá fora. Pastor, o que isso tem a ver com a besta? Tô indo. Existe uma falsa paz lá fora, irmãos, que nos dá uma sensação que a gente não precisa de Jesus. As coisas estão bem, estão acontecendo, eu tô em paz, não estou tendo conflito. Parece até que agora que eu não estou na presença de Deus, parece que eu me sinto até mais aliviado. É claro, é uma falsa paz. Quem falou isso foi Jesus, foi pastor não, irmão. Eu te dou a paz, eu te dou a minha paz. E paz não é ausência de guerra, mas é na guerra poder descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de você. Essa é a paz que o Senhor te dá. Essa é a paz que Deus tem para nós. Prova, luta, choro às vezes, lágrima, e muitas vezes, irmãos, passando pela prova, mas sabendo que Deus está cuidando de nós. O diabo desceu, irmão, com fúria, veio fazer guerra contra aqueles que guardam o mandamento de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Capítulo 13. Disse João: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Besta aqui, irmãos, é uma expressão usada para algo que ele não soube definir. Ele viu uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Essa mesma besta aqui, do capítulo 13, nós vamos encontrá-la no capítulo 17. E lá no capítulo 17, irmãos, lá, eu até anotei aqui para eu passar isso aqui para você. Lá no capítulo 17, vai lá, olha lá, capítulo 17. Vamos ler aí. Capítulo 17, versículo 9. Já está na tela? Show. Ó, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Pastor, que mulher é essa agora? Calma, que no capítulo 17 eu vou explicar isso para você.
Essa mulher aqui não é a igreja, aqui já é uma outra história. Aqui está falando da grande Babilônia. Mas vamos lá. Então, irmãos, o que são as 7 cabeças? São 7 montes, sobre os quais esta mulher está sentada. São também 7 o quê? Reis. São 7 reis. 5 já caíram, 1 existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Os 10 chifres, versículo 12, que viste, também são o quê? 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, volta no capítulo 13. Só adiantei aqui para você ter uma ideia aqui do que a gente vai falar aqui agora. Então, irmãos, o que são essas 7 cabeças, esses 10 chifres e esses diademas que João viu sobre esta besta, ou que viu como a forma, a figura desta besta? Vamos ler de novo. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus 10 chifres 10 diademas. Então olha só, qual a característica dessa besta? A besta que sobe do mar aqui, mar na Bíblia se refere a povos. Coloca para mim na tela, gente, só para a gente não ter que ler, abrir tudo. Coloca para mim lá, qual que eu vou pegar aqui? Eu coloquei tantos aqui. Isaías capítulo 17, versículo 12, põe lá, só para a gente ganhar tempo. Eita, ai do bramido dos grandes povos, dos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Mar na Bíblia está relacionado com povos. Mar na Bíblia está relacionado com multidões, está relacionado com as nações. O que João viu? O diabo, o dragão, ele desce para fazer guerra contra a igreja. E quando ele desce para fazer essa guerra contra a igreja, 2 situações se levantam. Ele levanta uma besta política, e depois ele vai levantar uma besta religiosa. A besta do mar é uma besta política. A besta da terra é uma besta religiosa. Política e religião vão se unir a favor do anticristo. Essa história de, não pastor, política a gente tem que largar para lá. Não, irmãos, a gente tem que olhar para os sinais. Nós temos que estar atento àquilo que está acontecendo. Por quê? Porque a ideia do anticristo é usar a política para perseguir a igreja. A ideia do anticristo, irmãos, é usar a política para perseguir a igreja. Alguém viu o jornal hoje? Irmão, no Afeganistão está terminantemente proibido qualquer contato com Bíblia. Se pegar, é morte. É morte. Nenhuma outra religião está autorizada a ser pregada lá. Se pegar, é morte. O diabo não suporta o cristianismo. Você vê, irmão, todo mundo faz chacota com o cristão, não faz? Hein, irmão? Ah, vai fazer lá passeata não sei aonde em São Paulo. Coloca Jesus homossexual lá pregado na cruz, vocês já viram? Sim ou não? Pega símbolos cristãos, pega lá a cruz, bota no chão, faz cocô em cima. Já viram? Por que eles não fazem isso com a figura de Alá? Por que não fazem chacota contra os muçulmanos? Você já viu alguém fazer uma chacota contra os muçulmanos? Lá em Paris, há pouco tempo, um jornal fez uma charge. O cara de um jornal, ele fez uma charge falando alguma coisa sobre isso. O que o cara fez? Entrou lá e meteu fogo num monte de gente. Um lunático daquele lá. Eu não estou aqui, irmãos, eu não estou aqui fazendo do cristianismo um vitimismo, não.
Mas se tem uma igreja, se tem uma religião, se tem um segmento que incomoda o inferno, somos nós. Sabe por quê? Porque em nós ele não pode tocar, porque quem servimos o venceu e pisou na sua cabeça, aleluia, pisou na sua cabeça. O diabo é derrotado, o diabo é um derrotado, é por isso que ele nos odeia. Por que não vai incomodar outros? Porque não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Ele odeia um povo. Sabe qual é o povo? Que guarda os mandamentos e tem testemunho de Jesus. Porque é esse povo que vai morar no céu. Porque é esse povo que será recebido na eternidade para estar junto do Senhor. É por isso que ele nos odeia. Por isso que ele se levanta. João viu esta besta do mar, esta besta se levantar do meio dos povos, e ele tem 7 cabeças. Aí aqui tem um negócio que a gente fala em rede social e dá problema. Então, como eu estou em rede social, eu vou falar, porque eu não estou preocupado com o problema. A Bíblia diz que irmão, por favor, irmãos aí atrás, 17:9. Por favor, irmãos, 17:9. Aqui está sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a besta, ou melhor, os quais a mulher está assentada. Roma está edificada sobre 7 montes. Não há nenhuma outra cidade edificada sobre 7 montes. E a maior corrente defende a ideia de uma volta de um governo autoritário romano. A maior corrente hoje para isso é que 10 reis da terra, 10 dos grandes líderes e governantes deste mundo, vão se associar com esse líder que vai surgir. Pastor, então o senhor está dizendo que esse líder é o Papa? Eu falei isso? Não, eu não falei isso não. Nem insinuei. Eu estou dizendo do grande papel que esse governo vai exercer. Esse grande líder associado com esses outros 10 líderes que têm 10 diademas, se referindo a 10 nações separadas. São pessoas fortes, de nome, ricos. São pessoas que têm uma influência governamental mundial. Pessoas que a todo custo vão se unir. Para quê? Para levantar um governo, ou melhor, um político, para poder exercer os domínios e os planos de quem? Da besta. Esse líder, pastor, é o diabo? Não, é alguém que a besta vai revestir de poder para exercer. É melhor ler do que falar. Então, vamos ler. Versículo 2. E a besta que vi, ela era o que? Semelhante ao leopardo. Ou seja, o seu governo vai surgir muito rápido. Os seus pés como de urso. Dizem que não existe no mundo animal uma patada mais forte do que a do urso. A sua boca como a de um leão. A sua ferocidade. Então ele é rápido, forte e feroz. Agora olha comigo. E o dragão, quem é o dragão? O diabo, Satanás, que desceu na terra para fazer guerra contra a igreja. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então é mais ou menos isso. Os homens ricos e poderosos vão se unir
vão formar um governo único. Pastor, mas isso já é falado. Eu sei. Pastor, o Papa ia reunir o pessoal aí em 2020 para fazer uma conferência para estabelecer novas regras e novos parâmetros para a família, para não sei o quê. Eu sei. Você acha que já não está articulado? Você acha que as coisas estão passando desapercebidas? Não estão. Não é de hoje que já sonham com esse governo único. Não é de hoje que já sonham com essa coalizão. Levantar um líder, levantar uma pessoa para poder gerenciar, governar. Surgiram tantas especulações. Eu me lembro quando a maioria aqui nem sabe, a maioria que eu falo dos jovens, nem sabe o que eu estou falando. Há um tempo atrás surgiu um grande líder na Rússia. Talvez eles não saibam nem o que é a antiga União Soviética, né? A antiga União Soviética. Que hoje você vai lá, você vai ver Tchecoslováquia, Iugoslávia. São tantas ramificações que eu mesmo não sei te falar os nomes. Surgiu um líder e esse líder tinha uma mancha na testa. E o negócio parecia um mapa. Alguém, não fala o nome não, alguém lembra? Misericórdia, só você, João. Opa, alguém falou. Quem falou? Gorbachev. Mikhail Gorbachev, não sei como é que é. Esqueci o primeiro nome dele. Mikhail Gorbachev. E ele tinha uma marca assim, ó. Naquela época os cristãos ficaram assim: não, é o Gorbachev, tem até a marca da testa lá, é ele. Não, não era. Aí surgem outros irmãos que parece que uma hora vai ser. Esse grande líder vai surgir. Esse governo, porque João fala de 4 reinos que já foram, fala de um que era. E no tempo dele era o quê? Eu até anotei. Quais os que passaram? O babilônico primitivo com Nimrod em Babel. O segundo que era o assírio. O terceiro que era o babilônico de Nabucodonosor. O quarto que era o medo e o persa. E o quinto que era o quê? O grego macedônio com Alexandre o Grande. E aí depois veio qual? O de Roma, que era nos tempos de João. E eles falam, irmão, de um retorno de um grande governo. Então pode ser, pode não ser, mas isso para nós aqui não é relevante. O que é relevante para nós como igreja? É a fúria do inimigo para perseguir a igreja. Aí você me pergunta: pastor, mais uma vez a pergunta que não quer calar: o que isso tem a ver com a minha vida, para eu estar aqui quarta-feira, para aprender isso, se quando isso acontecer a igreja já puder estar longe? É que as coisas estão caminhando para isso. E antes que chegue nisso, a igreja vai ser perseguida. E você tem que saber identificar essa perseguição, para você não ser arrastado por ela, e quando Jesus voltar você ficar. Porque quanto mais perto nós estamos, irmãos, da volta de Jesus, mais perto também nós estamos da manifestação do anticristo. Quanto mais perto a mulher está para dar à luz, maior são as dores do parto. Então a gente tem que ter esse discernimento. Ah, pastor, está cada dia mais difícil. Tá, irmão. Ai, pastor, mas olha, as coisas estão ficando tão esquisitas. Vai piorar. Não, pastor, me traz uma palavra de ânimo. Quando piorar demais, Jesus vai levar nós tudo para o céu. Fique em paz, porque se você está procurando coisas aqui, cuidado que você pode ter uma decepção. Pastor, mas quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Você acha que se Jesus voltasse daqui 100 anos, está longe? Está nada, irmãos. Uma geração que está vindo aí já é a geração do arrebatamento. Isso se não for a nossa. Agora, olha como é que isso vem. É um governo rápido, forte. É um governo, irmãos, feroz. A besta pega todo o seu poder e o seu trono e dá para esse líder. Toma aqui, ó. Agora é você que vai ditar as regras. Vamos ler. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Aquilo que eu falei para você que acredita no seu império romano. Só que a sua chaga mortal foi o quê? Curada, acreditando nessa volta forte desse governo e desse império romano. E toda a terra se maravilhou após a besta. Irmãos, esta besta que surge do mar, esse líder político,
qual vai ser a receptividade dele na terra? Hein, irmão? Não é possível. Eu vou ler. E toda a terra se maravilhou após a besta. Qual vai ser a receptividade? Maravilhosa. O cara conseguiu acabar com a inflação. O cara conseguiu estabilizar a economia mundial. Rapaz, o cara acabou com as guerras. Olha, o cara conseguiu estabelecer um acordo de paz entre Israel e palestinos. Rapaz, esse cara é top. Olha como é que esse cara, quando ele fala, cara, ele consegue colocar todo mundo para ouvir. Irmãos, o inimigo, e eu estou fazendo uma aplicação, irmãos, do que é para a grande tribulação, para a nossa vida. Como é que você acha que o diabo aparece para você, jovem? Ele vai te oferecer algo maravilhoso, vai te convencer que ele está te entregando uma coisa top. Ele vai te convencer a tomar decisões que você vai apostar. Eu vou usar uma expressão que não é muito nossa, né? Você vai jurar de pé junto que a sua decisão que você está tomando está certinha. Mas não é, irmão. O poder que a besta tem de persuadir, de fazer maravilhas, o poder que esse anticristo tem, irmãos, de enganar as pessoas, foi dado por quem? Quem vai dar a esse líder esse poder de persuasão? Hein, irmão? Ô Jesus maravilhoso. Quem? O dragão. Quem é o dragão? Então vamos lá. Satanás, levanta-se um homem, está tudo no controle dele. Levanta-se um homem. Quando levanta esse homem, Satanás faz o quê? Dá a ele o poder. E o primeiro poder é para fazer o quê? Maravilhas e enganar as pessoas, sim ou não? Sim ou não? Quem deu o poder a ele de enganar? Satanás, sim ou não? O poder é desse político ou é do diabo? E esse poder hoje está na mão de quem ainda? Do diabo. E por que muitas pessoas abandonam Jesus? Por que muitas pessoas caem da fé? Por que muitas pessoas acabam desanimando e desistindo? Sabe por quê? Porque é o mesmo poder, irmãos, que engana, que ilude as pessoas que lá fora é melhor, que fazer isso é melhor, que tem que tomar uma decisão assim, que tem que tomar... Irmãos, é o mesmo poder. O que eu quero que você entenda, irmãos, o poder que o diabo dá para o anticristo agir lá na grande tribulação, é o mesmo poder que ele tem para agir hoje. Só não está personificado em uma pessoa, mas está em várias. Várias pessoas, irmãos, são alvos dessa ação do inimigo para destruir outras. Já viu como é que tem gente má, irmão? Já viu como é que tem gente maliciosa? Gente que faz de tudo para tirar o outro da bênção. Mas como é que chega? Conta comigo. Ó, estou aqui porque você precisar. Ó, estamos juntos. Se eu fosse você, eu nem ficava tanto indo na igreja não. Para quê? Não, vamos fazer outras coisas. Eu já falei, irmãos, uma coisa que eu tenho observado na nossa igreja é que a célula tem tirado as pessoas dos cultos. A célula que as pessoas não estiverem vindo no culto, quarta e domingo, dia e hora para acabar. Em janeiro elas vão acabar. Se não vier na igreja, eu vejo líder que não vem nem na igreja. Irmão, a célula nunca vai ser mais importante do que o corpo. A célula sem o corpo, ela não funciona. Pelo contrário, ela adoece e gera problemas. Isso é uma coisa que nós vamos tratar na nossa reunião agora. Eu já tenho falado, eu estou falando, eu estou avisando, eu tenho cobrado. Quando é para ir para um negócio cheio de motivação, quando chega no dia do culto, um monte de história. Então, irmão, estamos acabando com a célula, que aí a pessoa vai ter uma motivação e vai ser para vir aonde? No culto. Se muita coisa está sobrecarregando, a prioridade será sempre o culto. Sempre o culto. Irmãos, nós temos que pensar em salvação. Nós temos que pensar no nosso crescimento e a nossa maturidade espiritual. Eu não tenho problema, irmãos, não tenho problema. Se precisar fechar, eu fecho.
Não tem problema nenhum, eu já fiz isso uma vez. Está sendo bênção? Está sendo bênção. É bacana? É bacana. Mas quando é célula, tem motivação. Quando é igreja, não tem. Então vamos deixar a motivação para o culto. Porque senão a célula depois eu sei que vai me dar dor de cabeça. E eu estou fugindo de dor de cabeça. Estou correndo de problema. Então antes que eles somatizem e cheguem, a gente corta de uma vez, se for preciso. Mas o que a gente não pode, irmãos, é deixar que as coisas comecem a andar por um caminho diferenciado. Imagine, o jovem tem motivação para ir em tudo enquanto é coisa que chega, mas chega no sábado, Dozinho. Chega no sábado, Ana Carla, não deu para ir naquilo. Tive outras coisas para fazer. Nunca tem tempo para vir no culto? Vai na célula, aí chega na hora do culto, vai embora. Aí não sabe nem para onde que vai. Tá certo isso? Tá, Dozinho? Tá, Ana Carla? Não. Se tem motivação para vir para a célula, tem que ter a mesma motivação para quê? Para ficar no culto. São princípios, irmãos. São princípios. A gente tem que ter um discernimento, irmão, porque o inimigo ele vai trabalhando na nossa vida sem a gente perceber. Pastor, o senhor está meio chateado com célula? De jeito nenhum. Os batismos que nós fizemos esses dias, tudo aqui foi tudo fruto de célula. Louvo a Deus por todas elas. Estou falando de coração. Louvo a Deus por elas. E eu quero mais é que a gente cresça nisso. Agora, isso não é só para célula. Isso não é só para célula, irmãos. Isso é para qualquer situação. A gente precisa estar atento, porque o mesmo poder que o inimigo usa lá é o mesmo poder que ele usa hoje, para esfriar, para desanimar, para colocar aborrecimento, faz a gente ficar olhando para o lado, faz a gente ficar olhando para os problemas. Irmão, se você não quer cair, pare de olhar para o problema, foque no Senhor, foque em Deus, cuidado com as ciladas do inimigo. Não, mas não acabou aqui não. Olha o que o texto fala aqui, irmãos, preste atenção. Toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram quem? O dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha só, o que esse inimigo fez, o que o dragão fez, o que Satanás fez, dando poder para a besta, fez as pessoas adorarem tanto o diabo, quanto adorarem a figura que ele usou. Qualquer tipo de adoração a homens na Bíblia é diabólica, mas no mundo espiritual do diabo não, ele aceita essa adoração. Então toda vez, irmãos, que um homem, quando eu digo homem eu me refiro ao ser humano, toda vez que um homem está sendo adorado, ele precisa tomar cuidado, porque a adoração a homens é algo que Deus não permite. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas agora não, a besta deu poder, o dragão, Satanás deu poder à besta, a besta fez um monte de maravilha, e o povo começou a adorar quem lhe deu poder, que foi o diabo, e adorar a figura que estava sendo usada pelo diabo para fazer as coisas. Um cenário perfeito. Toda adoração a Deus aconteceu o que aqui? Foi retirada. Toda adoração a Deus foi arrancada, adorando o diabo e adorando aquele que estava sendo usado pelo diabo. Não adore pessoas, irmãos. Escuta o que eu vou dizer para você. Não adore pessoas. Adore a Deus, porque toda honra e glória pertence somente a Ele. Amém? E eles diziam assim: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Por que você acha que vocês acham que eles disseram isso? Quem é semelhante a ela? Quem pode batalhar contra ela? E eles estavam falando isso por causa de quem? Por causa da igreja que ainda estava aqui. Pastor, mas ainda tinha igreja aqui? Tinha. Pastor, mas a igreja já não foi arrebatada? Já. Mas então o que é isso? Quem são esses que o senhor está falando que é a igreja que está aqui? Irmão, a igreja vai ser arrebatada? Não, uma parte da igreja vai ser arrebatada. Não é a igreja toda que vai ser arrebatada não, irmão.
Não se iluda com isso não. A Bíblia diz que o inimigo desceu para fazer guerra contra quem? Os que guardam os mandamentos e os que guardam o testemunho do nome de Jesus. Mas quem são esses? Não é a igreja santa que já foi arrebatada. Esses são os crentes que vão acordar na grande tribulação. Sabe aquele negócio de chegar e falar assim: cadê o povo? Caraca, eu não acredito. Ah não. Ah não. Não, 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 não. Não, não é possível. E aí começa: fulano foi embora, fulano foi embora, fulano foi embora. Você tem ideia do que é isso, irmão? Tem gente que só vai acordar depois que Jesus voltar. Tem gente que só vai acreditar nesse negócio, irmão, quando Jesus voltar. Tem gente que vai levando de qualquer jeito, vai levando na brincadeira, na barrigada, e vai brincando, e acha que igreja é clubinho, é lugar de marcar encontro. Isso eu estou falando para os jovens. É lugar de marcar encontro, de ver um amigo, de dar umas paqueradinhas. Irmão, você pode pensar o que você quiser, só toma cuidado, se Jesus voltar, isso aí não te leva para o céu não. Pastor, o senhor não acha que é um pouco de arrogância o senhor falar isso? Não, irmão. Eu tenho que lutar pela minha salvação todo dia. Porque se eu não cuidar dela também, meu irmão, porque eu também sou pecador. Agora, uma parte da igreja subiu e uma parte ficou. Essa parte que ficou agora vai ter que enfrentar o anticristo. Agora a ficha cai. Agora acordou. Agora acordou. Agora ou eu guardo o mandamento, ou eu dou testemunho, ou eu vou para o inferno. Agora vai saber que o inferno existe. Será que a gente tem que chegar lá, irmão, para a gente acordar? Será, irmão, que a gente vai ter que ter? E eu já falei. Eu já falei. Eu vou só repetir para ficar gravado isso. Eu quero que isso fique gravado, irmão. Tem coisa pior do que Jesus voltar e a gente ficar? Hein? Vou repetir. Tem coisa pior do que Jesus voltar e a gente ficar? Hein? Oh, mas vocês não falam nada. Sim ou não? Sim. Sim? Sim? Tem coisa pior do que Jesus voltar e a gente ficar? Tem. Qual é? Então vocês aprenderam, né? É se a gente morrer hoje. Porque aí nem essa segunda chance a gente vai ter. Se você morrer hoje, irmão, se o avião que você vai pegar aqui para ir embora para casa no final do dia cair, você está preparado mesmo? Você está beleza? Se os seus olhos fechar aqui agora e no segundo seguinte você abrir diante do Senhor, você está salvo? Ô pastor, não me põe medo não. Eu não estou perguntando se você tem pecado, porque pecado eu também tenho. Eu estou te perguntando se você está lutando contra isso, se você tem lutado para manter a sua santidade e a sua vida com Deus a séria. Ou se está brincando. Se está levando um negócio meio que vamos pagar para ver, não tem nada a ver, isso aí todo mundo faz, e papapá, e tá, e pá, irmão, não dá. Olha o que o texto vai dizer. Eles adoraram e perguntaram: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão afrontando os crentes que agora se despertaram e dizendo: quem é o Deus de vocês para enfrentar o nosso? Quem é o seu Cristo para enfrentar o nosso líder? É uma afronta à igreja que ficou. Pastor, mas o senhor chama de igreja? Chama, irmão. Chama de igreja, ficou, mas é uma igreja. O senhor chama de igreja? Chamo, tem pessoas que vão ficar. E muitos vão ser salvos na grande tribulação. Vai ser um preço violento, mas vai, a Bíblia fala. Eu que não vou falar o contrário. Versículo 5. Caramba, eu achei que eu ia acabar 9 horas. Já são 5. Foi-lhe dada a quem? No capítulo 17 vai falar de novo sobre isso, tá? Sobre essa perseguição aos crentes aqui. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca
Foi dada uma boca para quem? Para a besta, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que são 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias. Repita comigo: contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, ou seja, da igreja, e dos que habitam no céu. Então olha só, esta besta que surge do mar, ela é política ou religiosa? Política. Nós estamos falando de um grande império, de uma coalizão de homens e nações ricas, que vão eleger um líder, um político, e esse líder recebe todo o poder do diabo na sua vida, ele recebe o poder do dragão na sua vida, ele vai reger as coisas com vara de ferro, ele vai trazer e fazer coisas que o mundo vai se maravilhar. O mundo vai se maravilhar. Eu acredito que ele acaba com a fome. Eu acredito, irmãos, que ele fará coisas assim que nenhum líder pensou em fazer. Acaba com droga. Irmão, eu acredito que ele vai fazer coisas. Ele não vai chegar, irmão, causando mal, ele vai chegar causando bem. É para enganar as pessoas. Ele faz maravilhas e o povo lhe adora, e o povo lhe venera. Só que agora ele pega essa boca que lhe foi lhe dada como político, e ele se levanta contra o que é de Deus. Então ele se levanta contra quê? Contra Deus. Ele se levanta contra o seu nome, o nome do Senhor. Ele se levanta contra a igreja e se levanta daqueles que habitam no céu. Ou seja, contra tudo que Deus já fez e aqueles que já foram. Aí eu pergunto para você: político que se levanta contra Deus, político que quer fechar a igreja, político que se levanta contra os valores cristãos da palavra, já não é uma espécie de anticristo hoje? Hein, irmão? Já não é uma besta? A besta mesmo. Já não é uma besta? Ai, pastor, você não pode falar assim. Irmão, é a mesma característica. Tem um remanescente aqui que ficou nesse período? Tem ou não? Não tem uma turma que ficou? Essa turma vai ser despertada. Essa turma quer salvação. Essa turma quer Deus. Essa turma vai tentar, irmãos, adorar a Deus mesmo em meio agora a toda a adversidade. Aí o inimigo vem e Deus não. Igreja, pode fechar. Você crê em Deus? Então nós vamos te perseguir, nós vamos te matar, nós vamos te torturar. Tem regras. Ele vai fazer as pessoas se sentirem bem e viverem bem, mas sem Deus, porque sem Deus ninguém será salvo. Meu irmão, o diabo pode tirar tudo da tua vida. Você pode, irmão, você pode acabar os seus dias. Eu não estou, pelo amor de Deus, eu vou até tomar cuidado. Alguém pode acabar os seus dias num leito de cama sozinho. O que essa pessoa não pode permitir é que o diabo lhe tire a sua fé. Porque o que nós temos de maior riqueza é a nossa fé no Senhor. Levantou contra Deus. O alvo é destruir a família. O alvo é se levantar contra os valores cristãos. É do diabo. Não tem irmão. Ou é ou não é. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Eu quero rotular o que uma igreja pega. É a favor ou é contra o Senhor? Hein, irmão? Deixa eu te perguntar uma coisa: a China é comunista? Sim ou não? Quem viu que essa semana um pastor foi preso lá um pastor presbiteriano foi preso na China? Quem viu? Ele foi chamado para fazer um acordo. Ele foi chamado para fazer um acordo para poder pregar o que o governo chinês autorizava. Ele não aceitou. A igreja fechou. E ele continuou reunindo em grupos, como células, com os irmãos. Houve uma denúncia. E você sabia que para cada pessoa que um chinês denunciar que está se reunindo em nome de Jesus, ele recebe uma bonificação?
Cuidado com o vermelho. Eu estou falando sério, irmão. Cuidado com todo e qualquer partido que defenda princípios comunistas, que são financiados por esses valores. Pastor, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ô queridão, verdade. Só estou aqui para te instruir. Só estou aqui para te orientar, se você quer ir para o céu. Tem gente que frequenta a igreja, irmão, e no final vai ouvir de Jesus: nunca te conheci. Ah, mas eu fiz. Ah, mas eu fiz. Senhor, lembra, eu fiz. Eu não te conheço. Você fez o que você gostava e não o que eu te mandei fazer. Há uma diferença, irmão, eu fazer o que eu gosto e fazer o que Deus me mandou. A gente não pode confundir o que eu gosto como se Deus estivesse aprovando. Não misture. Não misture. Eu gosto com o que Deus mandou. Tem coisa que Deus vai me mandar, eu gosto, e aí é uma junção perfeita. Tem coisas que Deus vai dizer para mim não, e eu vou dizer: mas eu gosto. Não. Ah, mas eu quero. Ele vai dizer não. E se eu disser eu vou, ele vai dizer então vai. Ele também não proíbe. Deus não vai nos proibir fazer nada, irmão. Absolutamente nada. Pode ir, pode fazer. Quer pecar, quer desobedecer, quer rebelar, quer levantar bandeira de coisas que são contrárias aos valores cristãos, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Está aqui. Contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo, contra os que habitam no céu. Versículo 7. E foi-lhe permitido. Bem bonito, hein? Bem bonito. Permitido. Nosso Pai do céu. Nosso Deus do céu. Ainda bem que ninguém em casa viu. Vamos lá. Foi-lhe permitido. Agora não precisa repetir não. Fazer guerra aos santos e vencê-los. Ué, não entendi, pastor. Em Cristo somos mais do que vencedores. Nada pode nos tocar. Isso é verdade ou não? Gente, eu faço umas perguntas para vocês, acho que vocês acham que é pegadinha. Acho que eu já fiz algumas, agora o povo fica com medo. Irmãos, o diabo pode tocar em você? Sua vida é do Senhor. Você foi comprado por precioso sangue. Meu irmão, ninguém pode tocar naquele ungido de Deus. O diabo não lhe toca, o maligno não lhe toca. Meu irmão, o diabo pode tentar, ele pode se levantar, ele vai rugir como um leão ao teu derredor, meu irmão. Mas os anjos do Senhor estão ali te guardando, te protegendo, cuidando de você, estão ali para te dar vitória. Na grande tribulação, o diabo vai receber uma permissão que ele nunca recebeu. Fazer guerra contra a igreja que ficou e vencê-la. Escute isso. Escute isso. Se o diabo se levantar contra você hoje, ele pode causar um monte de situações, mas ele não pode te matar, te destruir, porque em você ele não pode tocar. Foi o que Deus falou com Lúcifer. Foi o que Deus falou com Satanás quando ele foi lá a respeito de Jó. Você não toca na alma dele. Pode por doença, você quer levar ele à prova? Pode levar, mas você não toca nele. Irmão, ninguém pode tocar na alma do crente hoje. Ninguém. Nós temos relatos, eu já contei para você testemunho de pessoas que eram espíritas. É ruim dar nome em live, né? Porque as pessoas acham que a gente está fazendo algum tipo de crítica. Isso é uma narrativa. Pessoas que eram espíritas alimentavam-se de corpos em cemitério e se converteram o dia que tinha lá pacto com os coveiros, dava grana. O dia que foi comer o corpo de uma pessoa lá, que tinha sido sepultada, que o demônio que a pessoa servia apareceu para ela mesma e disse: nesse aí você não pode tocar.
Porque esse aí não é nosso. Esse aí é do lado de cima e ele tem dono. Porque até depois de morto, o diabo não pode tocar em você, porque a Bíblia diz que você vai ressuscitar para a glória do nome do Senhor. Nem depois de morto o diabo pode tocar em você. A Bíblia diz que os ossos de Eliseu, irmão, os ossos de Eliseu, quando pegaram alguém e colocaram lá onde é que estavam os ossos de Eliseu, o que aconteceu? Hein? Fala aí, pastor. O camarada ficou bom. Até depois de morto, irmão, a unção de Deus está na tua vida. Você é de Deus e ninguém te toca. Agora, na grande tribulação, Deus vai permitir a besta para fazer guerra contra os santos, esses que ficaram e que agora despertaram. E a Bíblia diz que eles serão vencidos. Como que isso vai acontecer? Lembre-se que isso está numa narrativa que ele vai perseguir o nome do Senhor, vai perseguir os que adoram o Senhor, vai perseguir a igreja. Então imagine, mas imagine muito longe que Jesus voltou e nós ficamos. E nós vamos estar num culto como esse. Pastor, vai ter culto? Vai. E como é que vai ser o culto? Eu nem imagino. Eu não imagino o que um pastor que ficou vai pregar. Eu não imagino o que uma pessoa vai querer ouvir de um pastor que ficou. Talvez é começar todo mundo a fazer uma roda e abrir a boca, chorar e pedir perdão. O culto vai ser isso, irmão, sim ou não? Senhor, nos perdoe, tem misericórdia, nos lava, nos limpa, Senhor. Por favor, nós pecamos, Senhor, eu pequei contra Ti, somente contra Ti. Nós vamos fazer igual Davi. E nós vamos pedir perdão. Vai ser mais ou menos isso. Aí de repente o inimigo entra numa perseguição. É mais ou menos assim. Escuta, você é cristão? Você crê em Cristo? Creio. Você tem duas oportunidades. Ou você nega Jesus agora, ou nós vamos te levar. E esse levar é para a tortura, esse levar é para o sofrimento, esse levar é para levar a pessoa a todo custo fazer o quê? Negar o nome do Senhor. Quem não negar vai ser torturado até a morte. Quem fez isso por nós? Jesus, para que a gente não passe por isso. A gente não precisa passar por isso. Ele já fez isso por nós. Ele sofreu muito para que a gente não sofresse. Aquela coroa, aquela cruz, aqueles açoites, aqueles cravos, aquilo era nosso. Ele morreu por nós. O justo morrendo pelos pecadores. A gente não precisa passar por isso. Você não precisa ficar olhando para probleminha e querer largar Jesus. Você não precisa ficar olhando para aborrecimentozinho para querer se rebelar dentro de igreja. Você não precisa ficar olhando para desejos da tua carne para poder viver uma vida de pecado e correr o risco de ter que enfrentar isso. Ele já fez por nós. Meu irmão, olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Que nada te tire do caminho do Senhor. Foi-lhe dado, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quem que vai adorar o diabo? Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então olha só, Jesus voltou, um grupo ficou. Nisso que ficou, a besta se revelou, mas essas pessoas que ficaram se arrependeram de verdade. Tem perdão? Sim ou não? Sim, tem perdão. Tem perdão. Se tem perdão, onde é que o nome agora está? No livro da vida. Quando o diabo forçar uma adoração, vai adorar? Não, então vai ser torturado até a morte. Por isso que a Bíblia diz que deu poder para persegui-los e vencê-los. As pessoas vão morrer debaixo de sofrimento. Mas eu prefiro, irmão, não ter que passar por isso e ir para o céu apenas adorando o Senhor. Não é mais fácil servirmos a Deus? Pastor, mas é tanta luta. Eu sei que é, irmão. Não tem problema chorar. Não tem problema de vez em quando vir a dúvida.
Não tem problema de vez em quando, irmãos, vir aquela angústia, de vez em quando a gente falar umas bobagens. Quando eu digo falar bobagem, estou falando palavrão. Eu digo é no meio da pressão, a gente acabar se aborrecendo, isso é humano. Mas o importante é que a gente coloque a vida no altar e diga: Senhor, não me deixe sair da tua presença. Senhor, eu não vou na igreja por causa das pessoas, eu vou ali para cultuar o Senhor. As pessoas ali são bênção na minha vida. Uns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Mas talvez o mais difícil também sou eu. Eu contei esses dias uma piada aqui. Um caso. Quem que estava aqui? Eu não me lembro quem foi, não sei se o pastor Douglas estava perto. Do pastor David Wilson, que ele prega do cara do pastor auxiliar que morreu e foi para o céu. Eu não sei quem foi. Esse pastor é muito conhecido, né? Todo mundo conhece ele. É um pastor famosão aí, americano e tal. Aquele que flutuava no ar quando pregava. Ele até levitava, né? O camarada tinha uma unção violenta. Aquele que eu fui na igreja dele lá nos Estados Unidos, que eu botei umas fotos para vocês, tinha um coral, vocês lembram? Quem lembra disso? Falar nisso não conta para pastora não. Eu estou achando que em janeiro ou fevereiro eu vou pregar em 7 igrejas lá nos Estados Unidos. Já estão me chamando de novo. Irmãos, que bom, né? Que bênção, né? Quando as pessoas valorizam a gente também, né? Fico feliz com isso. Bom, mas ela não sabe ainda não, que ela não quer que eu vá. E não vai ser vocês que vão aguentar. Aí, o pastor contou assim, ele foi pegar a palavra, tinha um pastor auxiliar assim. Não vou falar que era o pastor Douglas não. Era um outro. Aí ele falou que morreu. Tem gente que não consegue entender. E eu não te critico se você não entender. Mas tenta ver se você entende. Aí o cara morreu e foi para o céu. Já vou encerrar. Aí o cara morreu e foi para o céu. Aí quando ele chegou no céu, ele era... Ele, o pastor que morreu, não o auxiliar. Ele, o David Wilson. Ele morreu e foi para o céu. Aí quando ele chegou no céu, ele falou: vinde bendito de meu pai, né? Irmãos, isso é uma brincadeira, tá? Isso não tem fundamento bíblico não. Pelo amor de Deus, né? Aí o Senhor falou com ele: querido, que bênção você aqui, aleluia. Senhor, estou doido para estar nas minhas moradas aqui, porque eu quero descansar das minhas obras. O Senhor virou e falou assim: que bênção, olha, é isso aí. Mas antes que você tenha direito ao que você quer, você deixou umas coisinhas para trás. Isso não existe, tá, irmão? Quem está entendendo que não existe aí? Amém? Isso não existe. Vai sair falando que eu preguei heresia, não. Aí o Senhor falou para ele assim: você tem umas coisinhas para resolver aqui que você deixou para trás. Que isso, Senhor, é mesmo? É. Aí ele falou: Senhor, como é que vai ser? Ele falou: você vai ter que pagar esse restinho que ficou aí. Gente, isso é uma brincadeira. Aí ele virou e falou assim: traz lá. Aí, irmão, ele conta que veio uma mulher no sonho dele lá, mas uma mulher muito feia. E ele conta assim: gente, eu nunca vi uma pessoa tão feia na minha vida. Mas pensa numa pessoa feia e multiplica por 1000. Só de olhar dava medo. Aí Deus falou com ele: para você pagar o restinho que ficou devendo, você vai ter que dar a mão a ela, e você vai ter que andar 5 anos de mão dada com ela no céu. E aí você acerta a sua dívida. Aí ele falou que olhou com medo. Aí ele falou: agora vê se pode, irmãos. Quando eu olho o pastor fulano com uma mulher linda, maravilhosa, nunca vi uma mulher tão linda na minha vida. Eu quis saber de Deus. Cheguei para ele e falei: Senhor, não é justo. Eu fui o pastor titular, eu construí a igreja, eu edifiquei a igreja, e agora eu tenho que andar com essa mulher 5 anos, Senhor. Ele disse: pois é, meu querido, mas aqui a justiça prevalece. E essa mulher bonita que você viu aí, ela também precisa pagar algumas coisas que ela deixou para trás. Ou seja,
O auxiliar que era o problema. Irmãos, nós não temos tempo de acertar nada lá em cima. Como eu disse aqui outro dia, a gente ouviu uma besteira esses dias aí, né? Nós não temos tempo de acertar nada lá em cima. O anticristo vai se levantar para fazer guerra. E ele termina dizendo assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. O que ele está dizendo? O que o homem fizer, isso ele vai colher. Não culpe ninguém pelas suas colheitas. Sua salvação não passa por ninguém. Como eu disse aqui domingo, a minha missão é ensinar você. O que você vai fazer com o que você aprende é você e Deus. Alguns levam a sério, outros nem tanto. Às vezes nós ficamos profundamente tristes. Pastor, o senhor não tem razão para ficar triste. Olha o que Deus tem feito na nossa igreja. Não tenho mesmo. Mas a minha alegria, irmãos, não é pelos que se chegam, que estão e são salvos. A minha tristeza é por aqueles que eu sinto que podem se perder, que eu vejo que estão se perdendo. É isso que nos entristece. Não abra mão da sua salvação. Não brinque com as coisas do Senhor. Pastor, o senhor acabou de brincar. Não é isso que eu estou falando. Você sabe o que eu quero dizer. Leve a sério a sua vida com Deus. Essa besta política, essa besta forte, autoritária, esse líder, ele vai vir causando muitos males. E depois ele viu surgir uma outra besta que veio da terra. A do mar é uma besta política, e a da terra é uma besta religiosa. E aí quarta-feira a gente vai estudar sobre isso, tá bom? Apocalipse não é um livro só das coisas que vão acontecer lá. A gente tira proveito para nós aqui hoje. Vamos ficar de pé. Por favor, feche os seus olhos. Só para relembrar aqui, gente, daqui a pouco eu falo. Feche os seus olhos, por favor, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Primeiro nós temos que te dar graça, Senhor. Primeiro nós temos que te louvar, Pai. Os nossos lábios não deveriam cessar jamais de te adorar, por tudo que o Senhor fez por nós, por ter morrido em nosso lugar, por ter nos escolhido, Senhor, para fazer parte do teu reino. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tua graça que nos alcançou, pelo teu sangue, Pai, que nos perdoa do pecado a cada dia. Meu Deus, pelo teu amor que tem nos sustentado, Senhor, em meio a tantas lutas e adversidades que enfrentamos nesta vida. Senhor, muitas vezes não é fácil. Senhor, eu sei que não é fácil, Pai. Tem dias, meu Deus, que parece que nós não vamos suportar. Tem dias, meu Deus, que parece que o fardo, a carga é maior do que a gente possa aguentar. Em meio, Senhor, a tantas coisas que se levantam. Mas eu tenho aprendido, Senhor, eu tenho aprendido nesses anos que tenho servido ao Senhor, que Tu és o socorro bem presente na nossa angústia, que o Senhor jamais, jamais, jamais irá nos desamparar, que quando nós chegamos, Pai, naquele limite das nossas forças, quando nós chegamos, Pai, naquele limite, que olhamos para um lado, para o outro e não temos mais para onde ir, então nós sabemos que podemos descansar nos Teus braços, podemos, Pai, nos lançar em Teus braços, que o Senhor cuida de nós, Pai. O Senhor tem sempre o melhor para nós.
Existem dias de lágrimas, existem dias de perdas. Existem dias, Pai, que as coisas não vão sair como queremos. Tem dias, Pai, que os nossos sonhos vão se frustrar. Tem dias, Pai, que os nossos projetos vão se frustrar. E eu tenho aprendido, Pai, que eles só se frustram por uma razão: porque nós lutamos pelos nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos pensamentos, quando na verdade o Senhor ensinou que os teus pensamentos são maiores que os nossos, que os teus caminhos são maiores que os nossos, que os nossos pensamentos e caminhos não são os do Senhor. É por isso que nós nos frustramos, Senhor, porque nós criamos expectativas em cima daquilo que nós cremos, criamos expectativas em cima daquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida, quando na verdade toda a nossa vida está em tuas mãos. Senhor, não deixa a gente gerar uma expectativa em cima de um sonho nosso. Senhor, não deixa a gente criar expectativas em cima de um caminho que nós escolhemos, porque isso, Pai, pode gerar uma frustração. Senhor, ajude-nos, ó Pai. Como vaso nas mãos do oleiro, muitas vezes nós precisamos ser sim quebrados, amassados, mas eu sei que quando tudo terminar nós vamos estar na forma exata, vamos estar na forma que o Senhor quer, para derramar a tua presença, o teu azeite sobre nós. Senhor, só uma coisa importa nesta vida, só uma coisa importa, Pai, é lutarmos e alcançarmos a nossa salvação. Só isso, Pai. As outras coisas seja feita conforme a tua vontade. Vou repetir, Deus, nós temos sonhos sim, temos planos sim, nós temos propósitos sim, Pai, claro que nós temos, mas nos ajude a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Nos ajude, Pai, a não criarmos expectativas com coisas nossas, mas que toda a nossa expectativa possa ser pela tua obra e pela tua vontade. Senhor, se tivermos que priorizar alguma coisa na nossa vida, essa prioridade será a tua presença, essa prioridade vai ser estar diante do Senhor. Deus, a tua palavra diz que um dia na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. A tua palavra diz, Deus, como amáveis são os teus tabernáculos. Senhor, que nós tenhamos prazer, Pai, de nos reunir como igreja para adorar o teu santo nome. Senhor, que outras coisas não roubem de nós o tempo, a alegria, que outras coisas não nos façam tropeçar, que outras coisas não nos façam, Pai, desviar dos teus caminhos, mas que todo o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Senhor, encha o coração de cada um agora da tua presença. Senhor, nós precisamos de ti. Deus, traga cura para aqueles que precisam de curas. Traga, Pai, prosperidade para aqueles que precisam de prosperidade. Traga, Senhor, comunhão familiar para aqueles que precisam da comunhão familiar. Senhor, aqueles que precisam dessa porta de emprego aberta, abra, meu Pai, esta porta de trabalho, em nome de Jesus. Senhor, pessoas que precisam da alegria do Senhor, pessoas, Pai, que estão vivendo tempos difíceis de angústias, e essas angústias, Pai, têm roubado a alegria dessas pessoas. Senhor, se existe um fruto que o Senhor prometeu que nos daria, é a alegria. Ela é fruto do teu Espírito Santo. Espírito Santo, gere essa alegria em nossos corações. Traga-nos paz. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Pai. Avivamento não passa só pelo barulho. É legal o barulho, é legal falar em línguas. Ah, Senhor, como é bom, Pai, adorar o Senhor, sentir a tua presença. Mas avivamento é a tua vida dentro de nós. Avivamento, Pai, é a paixão pela tua obra, é a paixão pelas almas, é a vontade de estar na tua casa, é a vontade de te adorar, é a vontade de te servir, é a vontade de dizer não para o mundo e continuar dizendo sim para o Senhor até o último suspiro da nossa vida. Senhor, aviva-nos, ajuda-nos nos nossos pecados, Senhor, ajuda-nos nas nossas falhas.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos imperfeitos. Senhor, nós somos falhos demais. Mas o que nos sustenta diante do Senhor é saber que a tua graça, ela nos alcançou. Que o Senhor abençoe os teus filhos e filhas que aqui estão. Abençoe aqueles que estão em casa e não puderam vir. Que sejamos todos cheios e fortalecidos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos levantar as nossas ofertas. Vamos aplaudir. Eu esqueço. Eu não guardei esse negócio ainda não. Irmã, você que está lá atrás, lá, que você levou o dízimo para mim lá, falou que não ia poder estar aqui. Eu esqueci de entregar, você sabe quem é, né? Então tá bom, é você mesmo, então tá aqui, tá? Já balançou a cabeça lá, tá? Então tá aqui. É porque eu acabei deixando ele dentro da Bíblia domingo, e eu acabei esquecendo, tá, irmã? Eu não vou dar nome não, porque eu não sei se é para dar, então eu prefiro não falar. Então tá aqui. Mas aí se eu não falo também, parece que eu estou jogando assim, né? Tá aqui, tá, irmã Maristela? Tá bom? Porque eu preciso falar que os irmãos vão ver lá só para saber que é o da irmã. É porque ficou dentro da minha Bíblia, eu peço perdão para a irmã, tá? Aí é o que eu cheguei hoje que eu lembrei lá. Irmãos, vamos orar? Você que trouxe o seu dízimo, vem aqui à frente. Você que ama o Senhor, você que ama servir a Deus. Irmãos, você já pensou? É sério isso. Você já pensou uma pessoa que põe o coração em tudo nessa vida e não é fiel? Como é que depois vai ter que estar diante de Deus? Ai, Senhor, eu te amo. Bom, não vou falar disso. Pai, nós apresentamos a Ti a vida do dizimista, deste ofertante, este teu filho e tua filha, Pai, que com amor e obediência estão ofertando na Tua casa. Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder e de milagre, que o Senhor derrame sobre eles, Senhor, a bênção da prosperidade. Aqueles que estão em casa, aqueles que têm feito, Pai, os seus depósitos através da conta da igreja, através do Pix da igreja. Senhor, nós estamos em um tempo diferente. Senhor, as coisas hoje, muitas delas são diferentes. No teu tempo, Senhor, não tinha microfone, não tinha tantos instrumentos, não havia caixas de som. No teu tempo, Senhor, não havia ar-condicionado para adorarmos ao Senhor. As coisas mudam, e mudam às vezes para melhor, para nos facilitar. Mas isso, Pai, nada tem a ver com a nossa obediência. Que o Senhor abençoe aqueles que fazem através dos bancos, através da conta do Pix. Que o Senhor prospere e multiplique na vida dos teus filhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. E aqueles que hoje não têm para ofertar, que haja provisão. É o que nós te oramos e te agradecemos para a glória do Senhor. Amém e amém. Tem como ligar um microfone aqui para o pastor Douglas? Pastor Douglas, desculpa, Monique. Fala do dia 29, por favor. Pega um microfone aqui. Declare, eu tenho a marca da promessa. Glória a Deus. Irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Irmão, dia 29 vai ser o último domingo, não é isso? Não é isso, pastor Dimar? Fala domingo comigo, do mês. o último domingo do mês. Está aqui passando, irmãos, na escola bíblica, sobre... Toca aqui, tá ruim. Pega outro. Liga todos aí, Janderson, por favor, para eu liberar. Alô, oi. Amém. E nós vamos estar passando aqui, irmãos, um filme falando sobre a vida de Martinho Lutero e sobre a reforma protestante. Nós iríamos passar isso no início do mês, mas como tivemos, né, um domingo passado, um culto mais, então nós decidimos, eu pastor, de fazer com que esse filme seja passado no último domingo. E eu convido você, irmãos, a estar conosco aqui. Por quê? Porque nós precisamos saber e entender as raízes da nossa fé. E a história de Martinho Lutero é mais ou menos o que o pastor Edmar pregou aqui. Ele sofreu a pressão, sofreu ali aquele momento ali de
ter que decidir entre a fé ou as autoridades, e ele decidiu sobre a fé. E a partir daquilo ali, explodiu, né, a reforma, as pessoas se desligaram, né, da pressão e da opressão ali da religião e tiveram um encontro real com Jesus. Amém. E isso também veio até nós, porque nós somos protestantes, nós somos frutos dessa reforma. Então eu tenho certeza que você será muito abençoado, muito edificado nesse dia. Amém. Nós estamos preparando aqui um guaraná, uma pipoca, não por causa da guaraná e da pipoca, Sim. né? Mas é por causa da mensagem, da vida de fé de Martinho Lutero. Não só dele, mas de tudo aquilo que ele veio trazendo pela sua atitude e despertou os outros a tomar a mesma atitude. Irmãos, é um negócio fora de sério. Eu tenho certeza que você é abençoado em nome de Jesus. E um outro convite também é para a Escola Bíblica Dominical. Vamos estar aí dando esse apoio, aprendendo, fazendo com que a sua vida cresça, tanto na graça como no conhecimento da palavra de Deus. Isso, com relação ao dia 29, pastor, lembrar aos irmãos, presta atenção, irmãos, presta atenção, o culto, no dia 29, ele vai ser um culto bem mais curto, mas bem mais curto, não, 29. Eu te falei que era 28. Eu te avisei que era 28. Tá certo, Azaf, obrigado. Então, irmãos, ó, dia 28. Você falou 28 ou 9? 29. Então nós dois. Viu o perigo de não examinar e seguir? Então, ó, dia 28, último domingo. Presta atenção, irmãos. O culto começa a que hora? Não, vai ser no culto da manhã. O culto começa a que hora? 8. Então, escute. O culto começa às 8 horas. 8h20 vai acabar o louvor. Vai ter que encurtar tudo. A gente vai ver lá quem está no louvor. Na verdade é 8h20 mesmo no domingo, 8h25. Mas 8h20 encerrou. A palavra não vai passar de 10 para as 9. Ah, que isso, pastor? Não vai. Eu prometo a você que eu não vou passar de 10 para as 9. Você confia em mim? Não. Eu vou fazer um negócio com vocês. Se eu passar de 10 para as 9, escute, se eu passar de 10 para as 9, no domingo, dia 28, o último domingo desse mês, eu dou uma pizza para cada um que estiver aqui. Estou correndo risco? Ok? Ó, fechado? Tá fechado. Então, vai lotar. Então, domingo, dia 28, 15 para as 9, o culto vai acabar. Amém? Se a equipe de louvor passar, não é problema meu. 15 para as 9, tá feito, vou repetir. Se eu passar de 15 para as 9, é uma pizza para cada um que estiver aqui. Pastor, e se tiver 300 pessoas? 300 pizzas. E não é mini pizza não, é família. Vocês me amam, tá? Muito bom. Olha que eu estiver pregando, os irmãos vão estar, fala Deus, eita glória, não acaba não, Senhor. Meu Deus, deixa eu encerrar esse culto. Irmãos, vamos lá. Alguns avisos aqui, muito rápido, mas importante. Amanhã nós temos a multiplicação, então todas as células precisam estar aqui amanhã. Ok? Amanhã é a festa da multiplicação, as células não vão funcionar, todas... Ah, não, é na outra. Não é amanhã, não? Ah, não, desculpa, perdão. E não, viajei. E eu coloquei como se fosse amanhã.
Então amanhã tem células. Sexta-feira nós temos o culto. Culto termina 9h05, 9h10. A gente dá aquele tempinho de 10, 15 minutos. E depois começamos a mini vigília. Nós temos um testemunho muito legal. Temos uma palavra. E o nosso momento de clamor à noite, irmãos, depois, não vai ser aquele momento cada um orando, não, irmão. Nós vamos levantar um clamor de fogo para Deus nos dar poder para enfrentar os dias maus. Amém, irmão? Vai ser uma bênção. Estou contando com você. Sábado nós temos a juventude. Glória a Deus pelos jovens que têm feito um trabalho maravilhoso. Domingo de manhã, 8 horas, ceia. Domingo, 18 horas, ceia. Vou repetir, não dá para perder ceia, né, irmão? Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então, ceia. Agora, escute o que eu vou falar, isso vai ficar gravado. E eu vou repetir isso aqui no domingo, mas vou começar a falar hoje. Preste atenção. A igreja não é responsável por jovens que diz para os seus pais que vêm para a igreja e ficam na rua. Se você, jovem, diz para os seus pais que você vem para a igreja, então eu vou te pedir, você fique aqui. Porque o jovem que entrar na igreja e depois ficar saindo, ele vai sair e não vai voltar mais não. Se você saiu, está lá fora, está conversando, está batendo papo, está indo atrás dos outros lá fora, então você vai, faz o que você quiser, mas vem para a igreja, vai lá fora, vem para cá, anda com o outro lá e vem para cá, acabou. Se você veio para o culto, você fica no culto. Se você veio para a igreja, então você veio para a igreja. Fala para o pai que vem para a igreja e depois fica rodando. Roda aqui, roda lá, de vez em quando sobe lá. Outra coisa, irmãos, eu não tenho esse hábito. Eu não tenho. Eu uso por segurança, se precisar um dia. Não tenho o hábito. Eu olho as câmeras da igreja quase todo dia. Mas sabe quais? Aqui, aí e a entrada. São as 3 câmeras que eu olho, para ver se a igreja já está apagada, para ver se tem alguém ali fora, mas não fico olhando sala não. Agora, nenhum adolescente, junior, nem jovem, está autorizado a ir lá para cima, se não estiver acontecendo nada lá em cima. Se eu souber que alguém foi para lá, se algum adulto me disser que foi jovem lá para cima e não está tendo nada lá em cima, eu vou te levar lá na sua casa e vou dizer para os seus pais, não dá para ficar deixando na igreja não, porque está fazendo coisa que a gente não sabe o que é. Se você veio para a igreja, fique na igreja. Se você saiu de casa para vir na igreja, você fez a melhor escolha da sua vida, que é vir adorar o teu Senhor. Então faça isso. Agora, se ficar ali fora, andando lá fora, vai não sei o que, vai não sei aonde, celular em hora de culto, não, eu já dei ordem, conversei hoje com alguns diáconos, e eu vou falar de novo. Se você estiver brincando com o celular na hora do culto, ele vai botar um bilhete aqui em cima. Pastor, olha para a fileira tal, no banco tal, tem gente lá com celular. Eu vou te chamar aqui na frente e vou perguntar por que você está olhando o celular. Isso não se refere a adultos que às vezes trabalham, que às vezes deixou filho em casa, que tem que estar sempre olhando. Irmãos, a gente sabe entender. Um dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, preciso deixar meu telefone ligado o tempo todo, porque posso ser chamado a qualquer hora. Eu falei, irmão, fica com o celular ligado. Amém? Agora, está pregando, a pessoa está ali no celular, está no joguinho, está não sei o quê, está mandando mensagenzinha para cá, mensagenzinha para lá. Deixa eu falar para os jovenzinhos que estão chegando aí. Vocês precisam conhecer o pastor melhor, tá? Hein? Não entendi. Irmão, eu sou muito legal, sou muito bacana. Conta comigo porque deve. Hoje eu sou uma mosca morta. Hoje eu sou uma mosca morta. Então, mais maleável, né? Bem mais maleável, né? Bem mais. Mas não mexe com quem está quieto, não. Vacalha, não.
Bacalha não, irmão, bacalha não. Bacalha não, porque eu sou muito chato com as coisas dentro da igreja. Isso aqui para mim é um lugar sagrado. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Isso aqui é um lugar muito sério. Isso serve para alguns adultos também. Não estou falando que serve para você, serve para alguns adultos também. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Vamos tomar cuidado, irmão. Tomar cuidado, porque... Então, olha, irmãos, não dá, você gosta de ficar lá fora, ficar aqui dentro, não dá. Ok? Outra coisa, segunda-feira agora é reunião de pastores. Então, os pastores e os presidentes de grupos estão convocados lá na igreja do Bonfim para a nossa reunião. Vai ter culto de oração? Normal, sem problema nenhum. Ah, é feriado? Não tem problema, culto normal, é até bom que é feriado, vai vir mais gente. Vamos ficar de pé e vamos orar. Tirei a alegria das 300 pizzas, viu? Viu como é que acabou rápido a alegria? Você quer também, né? Fala, Gilson. Ah, outra coisa. Irmãos, por favor. Se você quiser beber água, irmão, vai lá. Não traga água para o templo, não, irmãos. Vocês já viram como é que essas crianças correm quando acaba o culto? Cai uma água, uma criança escorrega num negócio desse aí, irmão. Ó, lá na galeria, irmão, está terminantemente proibido de levar água lá. Porque se pingar uma água lá, vai pingar em quem está embaixo. Por favor, não fica triste comigo não, irmão. Mas pensa no todo, não pensa só em você. Estou com sede? Vai lá, toma sua aguinha, tranquilo. Pastor, mas se a pessoa está impossibilitada de levantar? Se ela está impossibilitada de levantar, não vai sentar lá em cima, vai por um lugar aqui embaixo. Amém, irmão? Vocês me entendem? Você sabe que o problema do pastor titular é esse. Pastor titular é esse. Esse é o problema do titular. O auxiliar é uma beleza, né? Quando a bomba estoura, ó, vai lá e conversa com o pastor. Vai lá e conversa com ele. Isso é igual pai e mãe, irmão. Os amigos são tudo legal, mas na hora que a bomba estoura, quem tem que segurar a onda? Papai e mamãe. Aí amigo nenhum segura a peteca, né? Aí é o papai e a mamãe que tem que botar a cara. Então papai e mamãe é chato mesmo e pastor também é chato. E quando vai ficando mais velho, cadê o irmão Sebastião? Conversava sobre isso com o irmão. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais velho a gente fica. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, irmão? Tem? Tem alguém? Pela primeira vez, você que não veio na igreja, tem alguém? Tem? Tem não? Tem não? Então que Deus abençoe os irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou. E se o Senhor nos chamou, Pai, é porque o Senhor quer nos livrar de tudo isso que está para acontecer. Nos ajude, Pai. Apesar das nossas imperfeições, apesar dessa natureza tão pecaminosa que temos, como disse o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Ó, miserável pecador que sou. Nós somos falhos sim, Pai, mas o Teu Espírito e a Tua graça em nós a cada dia nos sustentam, nos renovam e nos fortalecem. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos viver cada dia debaixo da Tua graça. Leva-nos no Teu amor, livra-nos do mal, nos dê uma noite de paz e um resto de semana abençoado. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo permaneça com todos vós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Senhor e a paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Declara, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa.